Fala galera, como vão vocês? Todos bem? Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de preparação para o concurso público de Xinguara. E hoje a gente vai resolver a prova de Itarema, no Ceará. E antes que você ache que eu pus o meme do Allen aí só para um clickbait, eu quero mostrar para você aqui porque esse meme aqui é quando você não consegue se conter e você precisa alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Esse meme aqui, ele é clássico. E por que eu coloquei ele na thumbnail do vídeo aí? Pessoal, porque nós estamos num estado, ao menos eu estou, eu espero que você também, num estado em que a gente não pode ver uma prova do IDIB para engenharia civil que a gente vai ter de ir para cima resolver. Então, assim, a gente já resolveu prova de Araguaína, de Farroupilha, de Colinas, de Goiânia, no Pernambuco, e hoje a gente vai resolver a de Itarema, no Ceará. A gente também já resolveu a prova de técnico em edificações de Goiânia, no Pernambuco. E galera, eu esgotei as minhas provas do IDIB de engenheiro civil. Se você tiver mais provas dessa banca para engenharia civil, por favor, me envia, manda no meu e-mail, deixa um comentário aqui embaixo, porque quanto mais questões dessa banca a gente resolver, mais familiarizado a gente vai estar, mais íntimo a gente vai estar da banca, beleza? Então, daí eu colocar o meme na thumbnail e uma forma divertida também da gente começar esse vídeo, tá certo? Galera, a aula de hoje tá muito especial. Com certeza, se você assistir essa aula, pessoal, sem medo de errar, você acompanhando o conteúdo aqui do canal, você vai estar à frente de 80, 90% dos candidatos que vão fazer essa prova. Então não deixe de assistir os vídeos do canal, se inscreva, deixe o gostei, ativa o sininho para quando eu postar uma aula nova, você vir, correr e assistir. E essa prova, eu digo que essa prova, ela vai sair para alguém que está estudando bastante, com certeza, mas eu acredito que ela pode sim sair para alguém que pertence a essa comunidade. Então você já pensou que história bonita a gente contar daqui a pouco? A gente contar que estava estudando junto e foi aprovado? É ou não é? Então deixa o like aí, mete o dedão no like e bora resolver essa prova. Galera, algumas considerações preliminares. Coloque esse vídeo aí na velocidade 2, tá? Caso você ache que eu esteja falando devagar ou em algum momento do vídeo eu esteja falando muito devagar, você joga na velocidade 2. Pega uma água, porque a gente vai ficar aqui pelo menos na próxima hora e meia. Eu quero que esse vídeo não exceda 1h30, mas pode ser que ele fique 1h40 aí, tá certo? Mas a gente vai tentar fechar nas 1h30. Essa prova, ela não tem na base do QC Concursos, então a gente vai resolver ela na unha mesmo, no PDF, tá certo? E eis aqui a estrutura, a composição da prova. São 10 questões de língua portuguesa, são 5 de informática, 5 de raciocínio lógico e as nossas 20 queridas e abençoadas questões de engenharia civil que a gente vai destruir agora. Você tá pronto? Tá preparado? Então bora lá. Pessoal, essa aqui é a nossa prova. Como eu sempre faço, eu vou vir aqui em cima mostrar a cara da prova para vocês, tá? Na nossa vai estar a Prefeitura de Xinguara, no Pará, concurso público, cargo engenheiro civil. Se tiver tipo A, tipo B, tipo 1, tipo 2, vai estar aqui, tá certo? Porque pode ser que haja mais de um tipo de prova. E são 3 horas de prova, assim como a nossa, são 4 alternativas, estando somente uma correta, assim como a nossa, tá ok? Então aqui o texto de língua portuguesa, são 2 textos na verdade, olha só, essa prova tem a característica de vir com 2 textos, diferente de todas as outras provas que nós já resolvemos, que trazia apenas um, tá certo? Aí aqui estão as 10 de língua portuguesa, você nota que tem linguagem não verbal aqui também, ou seja, tipos de texto que não envolvem a palavra escrita, enfim, eu estou viajando, isso é a língua portuguesa, é outra história. O que eu quero dizer é que há textos não verbais aqui, que a gente vai ter de interpretar também, tá? Linguagem não verbal que a gente vai ter de interpretar. Passadas essas 10 questões, a gente tem um outro texto aqui, veja bem. Passadas essas 10 questões, a gente vem para os conhecimentos específicos já. Pessoal, a estrutura da prova, a estrutura dessa prova, eu me perdi um pouco aqui na estrutura, mas esse não é o foco. A gente vai vir
para conhecimentos específicos, tá bem? Então, bora lá. Preparado? Os formatos adotados pela ABNT e que são utilizados na dobragem de cópias de projetos de engenharia, arquitetura e para a confecção de pastas para arquivo desses projetos são, respectivamente... Então, pessoal, quando você pega uma prancha, projeto elétrico, hidrossanitário, arquitetônico, SPDA, combate a incêndio, seja qual for, elétrico, você vai ter ela ou no formato A0, são os formatos mais comuns, você pode ter A0 estendido, você pode ter ele no B1, B2, B3, B4, etc. Mas os formatos mais comuns são A0, A1, A2, A3 e A4. E a norma, existe uma norma na ABNT de desenho técnico, que é a norma que a gente vai ver agora. Caso ela não esteja aberta aqui, a gente vai abrir, tá certo? Xinguara 09, desenho técnico, dobramento de cópia. Então aqui está. E essa norma diz que todo formato que nós pegarmos, ele deverá ser dobrado em A4. Esse é o formato final, tá bem? É um requisito geral. Então daí a gente já tira o gabarito da nossa primeira questão de conhecimentos específicos, tá ok? Só voltar para a nossa prova. Então aqui, qual a única questão que tem o A4? Você nota que a norma não fala de B4, mas a banca dá essa alternativa como a correta, tá certo? Mas apareceu A4 aqui, a gente marca. É o formato que faz mais sentido aqui entre as 4 alternativas. Então, basicamente, na 21ª, a banca está perguntando para você qual deve ser o formato final da dobra de uma prancha de tamanho qualquer que você pegar. Ela deve ter um tamanho A4, gabarito letra D, tá ok? Sobre aglomerantes, a definição: produto obtido da calcinação até a temperatura de fusão incipiente, cerca de 1500 graus de rochas calcárias e argilosas, em proporções adequadas, se refere a... Então, pessoal, a norma, ela dá o contexto, diz que o contexto é de aglomerantes, então a gente já entende materiais de construção civil, beleza? E fala de um produto obtido da calcinação, isto é, do aquecimento, da queima, até a temperatura de fusão incipiente. Incipiente é iniciante, ou seja, começou a fundir, tá certo? Rochas calcárias e argilosas em proporções adequadas. Esse material, pessoal, é o clinker, que é a base do cimento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está, veja bem, aglomerantes, cimento Portland. Isso aqui eu deixei para que vocês acessem depois, site do professor Ayrton, materiais de construção. Esse texto aqui está excelente, pessoal. Tá bem sintetizado, tá ok? Vai em cima do ponto necessário, são resumos. E aqui ele fala só de aglomerantes. Então aglomerantes vai entrar cal, vai entrar gesso, vai entrar a pozolana, que ela também possui capacidade aglomerante, é utilizada no cimento como aditivo, mas também ela possui características aglomerantes. Então, chequem esse canal aqui. E vamos checar o clinker. Olha só, o clinker é esse material granular que a gente está vendo aqui, tá? O tamanho médio do grão, quando sai lá da calcinação, é de 3 a 2,5 centímetros, 2,5 a 3 centímetros, e ele sai desse jeito aqui mesmo, pessoal. Sai incandescente. Como a gente viu, é uma rocha que é elevada a temperatura de quase 1500 graus, tá ok? Então, esse é o clinker. E deixa eu ver o que mais que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui eu vou ter de recarregar, tá certo. O clinker é um material granular e rígido, como pode ser observado na imagem abaixo. A imagem está aí, enfim. É considerado um pó homogêneo, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. O clinker, ou clinker Portland, como também é conhecido, é obtido a partir da queima de matérias-primas moídas em um forno rotativo a temperaturas de até 1450 graus. A principal matéria-prima para fabricar o clinker é a rocha calcária e além dela também são utilizados em menor proporção argila e óxidos de ferro e alumínio. Então, pessoal, o que é o clinker? O clinker é a base do cimento. E o clinker é constituído de quê? Basicamente de calcário e argila. Calcário é o carbonato de cálcio, tá? A gente encontra ele aí em rochas, tá certo? É uma rocha e o calcário, enfim, ele constitui uma rocha. Você vai unir argila para dar uma estabilizada ali na mistura, vai levar isso a 1450 graus num forno rotativo, moer e você vai ter o clinker, que é a base do cimento. Depois você vai pegar esse clinker, colocar gesso para diminuir o tempo de pega e basicamente você vai ter o cimento Portland.
e eu vou mostrar para vocês uns comentários que eu fiz para a gente se atentar, tá ok? Coisas que nós devemos nos atentar para a resolução dessa prova. Ok. Pessoal, atenção para isso aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Olha só. Das reações com os aluminatos, lembrando que aluminato é um constituinte do cimento, tá? Um dos 4 principais constituintes do cimento. Das reações com os aluminatos resulta um cristalino na forma de pequenas agulhas prismáticas que começam a ocorrer após algumas horas, geralmente 2 a 3 horas no início da hidratação. Este retardamento se deve à adição de sulfato de cálcio. Então, pessoal, atenção! Se a banca perguntar para você por que eu adiciono gipsita, por que eu adiciono sulfato de cálcio, por que eu adiciono gesso no cimento, lembrando que gipsita, sulfato de cálcio e gesso são essencialmente a mesma coisa, tá ok? Então, se a banca perguntar por que se adiciona gesso no cimento, é para reduzir o tempo, para aumentar, para retardar o tempo de pega. Por quê, pessoal? Os aluminatos do cimento, eles têm pega instantânea, eles têm pega imediata. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar o gesso para que essa reação instantânea não ocorra instantaneamente, que haja um retardamento aí de 2 a 4 horas, como é o tempo que a gente começa a ver aqui de início de pega. Dito isso, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar para vocês sobre o cimento, sobre o clinker Portland. Enquanto essa página aqui carrega, eu vou mostrar os comentários que eu fiz para vocês aqui, tá? Alguns comentários para que eu faça durante a resolução. O cimento é um aglomerante hidráulico. Há, pessoal, pelo menos dois tipos de aglomerante, tá? Na verdade, há 3, que é o aglomerante hidráulico, o aglomerante aéreo e o aglomerante polimérico, que a pega vai se iniciar quando eu adicionar um polímero, um reagente lá. Mas o nosso foco aqui, basta que a gente saiba dos hidráulicos e dos aéreos, tá? O que são os aglomerantes hidráulicos? São aqueles que as reações de aglomeração, de cola, vamos colocar nesses termos, começam a acontecer quando eu adiciono água. E o gesso é um aglomerante aéreo, então a pega dele vai começar a acontecer em contato com o CO2 aí, o dióxido de carbono. É importante que a gente tenha isso aí no repertório também para não ser surpreendido pela banca. Então, aglomerantes hidráulicos são exemplos, cimento e a cal hidráulica, e aglomerantes aéreos são exemplos, a cal aérea e o gesso, tá certo? Outro comentário que eu coloquei aqui, o que é o cimento? É clinker mais gesso mais aditivo. Esses aditivos podem ser materiais pozolânicos, escórias, carbonáticos, tá certo? Olho nisso. A banca pode muito bem pedir. Clinker, produto constituído em sua maior parte de silicatos de cálcio com propriedades hidráulicas, e o clinker é obtido a partir da calcinação incipiente de que rocha, caso a banca pergunte. De que rocha, principalmente de qual rocha vem o clinker? Você vai responder lá, rochas calcárias, carbonato de cálcio, ok? Essa parte aqui de clinker já foi. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar aqui para vocês. Essa aula tá excelente, tá? Aglomerantes de cal, gesso e cimento, do professor Eduardo Cabral, lá do Departamento de Engenharia Civil da Federal do Ceará. Olho nessa aula, essa aula ela paga o tempo, ela vale a pena o tempo que você gastar estudando ela. E deixa eu ver o que mais. Certo, vamos voltar para a nossa prova, pessoal. 23ª. Preencha corretamente as lacunas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. No canteiro de obras, os sacos, 50 kg de cimento Portland, devem ser armazenados em abrigo coberto, tá certo? Eles não podem estar ao relento. O que fica em baias são os agregados, atenção para isso, tá? O que fica em baias são os agregados. Empilhados com, no máximo, a quantidade máxima de empilhamento, nós já vimos isso em aulas anteriores, a quantidade máxima de empilhamento são 10 sacos, ok, pessoal? 10 sacos. Há uma situação em que você pode fazer empilhamento de até 15, se o cimento for ser utilizado em um horizonte de 15 dias. Então, por exemplo, você vai usar aquela quantidade de cimento nos próximos 10 dias. Você pode fazer pilhas de 15. Você não vai usar aquela quantidade de cimento nos próximos 10 dias. Você vai levar 30, 40, 20 dias para usar aquele cimento. Você só pode fazer pilhas de 10. Atenção para isso, tá? E esses cimentos, os sacos de cimento devem estar afastados do solo 10 centímetros e afastados das paredes
10 centímetros também, tá ok? Quem diz isso? O que diz isso é a 12655, se eu não estou enganado. É isso mesmo, 12655, maravilha. Veja só, cimento. Cada cimento deve ser armazenado separadamente de acordo com a marca, tipo e classe. O cimento fornecido em saco deve ser guardado em pilhas em local fechado, protegido da ação de chuva, névoa ou condensação. Cada lote recebido em uma mesma data deve ser armazenado em pilhas separadas e individualizadas. As pilhas devem estar separadas por corredores. As pilhas devem estar separadas por corredores que permitam acesso e os sacos devem ficar apoiados sobre estrado ou pallets de madeira para evitar o contato com o piso. Então você vai ter de improvisar, vai ter de conseguir uma plataforma para esse cimento, de modo que o isole da umidade do solo, etc, etc. As pilhas devem estar separadas por corredores que permitam acesso a todos os sacos e devem ficar sobre estrados. Essa parte aqui a gente leu. E essa aqui é a que nos interessa. Veja bem, os sacos devem ser empilhados em altura de no máximo 15 unidades quando ficarem retidos por período inferior a 15 dias no canteiro de obra ou em altura de no máximo 10 unidades quando permanecerem por período mais longo. Atenção para isso, tá ok? E aqui traz também características, recomendações para o recebimento de cimento em contêineres e a granel, que é quando a carreta vem com aquele compressor e enche o silo lá para você, o silo de cimento. Tá certo? Pessoal, dito isso, vamos voltar para a nossa prova. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui sobre armazenamento de cimento. Deixa eu ver se eu tomei nota de alguma coisa aqui. Isso aqui está carregando, tá? Armazenagem de cimento. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Todas as minhas aulas estão recarregando. Então, tem uma imagem que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu acredito que seja nesse vídeo aqui. Nesse vídeo não, nessa página. Pessoal, eu acho que não é aqui. Então, jamais, olha, transporte os sacos com cuidado, claro. Jamais coloque os sacos diretamente no piso, são dicas importantes. Não armazene o cimento com outros materiais. Verifique o estoque com atenção, saiba como armazenar um saco já aberto. Aí ele traz a descrição, as descrições. Pequenos sacos plásticos, balde plástico, com tampa, tá certo? Com tampa, hermeticamente fechado, para não ter contato com umidade. E a imagem que eu quero deixar para mostrar para vocês não apareceu aqui também. Isso aqui é só uma outra coisa que eu estava checando. Pessoal, eu vou deixar esse PDF aí para vocês. Isso aqui é um documento da Latache, tá? Latache Engenharia. Pessoal, essas grandes empresas de engenharia, como Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Latache Engenharia, eles têm todos os seus procedimentos internos minuciosamente descritos. É como se eles tivessem uma ABNT dentro da sua própria empresa. Então, tudo que você vai fazer na Andrade Gutierrez, por exemplo, tem um protocolo. Tudo que você vai fazer na Camargo Correia, por exemplo, tem um protocolo. Tudo que você vai fazer na Latache, por exemplo, tem um protocolo, que foi o que eu reservei, para mostrar para vocês aqui. Veja bem, olha só. Então a Latache, ela tem um manual de qualidade dela, ela tem toda a estrutura organizacional dela. Pessoal, essas grandes empresas é algo admirável. Elas têm uma estrutura, elas rodam de modo sistemático, entende? Não roda de uma maneira aleatória, tem critérios de qualidade. É uma estrutura interessante de se observar e de se participar também, caso possível, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês, que essas empresas elas têm procedimento, método e técnica. Veja só. Isso aqui, ó, olha só, tem um código de identificação, tem a versão, tem o número das folhas. Isso aqui é execução de obras de edificações. É meio que um procedimento interno delas. Estou só mostrando para vocês aqui. Manual de qualidade, eles têm também, capítulo 1, capítulo 2. Olha só, MQ, manual de qualidade. Folha 3 de 27. Então chega a ser surpreendente. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, é que a Latache organizou aqui para nós, nesse catálogo técnico, nesse catálogo de materiais, que é o nome, catálogo de materiais, todas as normas pertinentes, todas não, todas é uma palavra forte, mas muitas normas pertinentes a cada um dos materiais. Então, barras de aço, 7480, telas, 7481, blocos cerâmicos, 15270, norma que a gente já esteve em contato aqui, resolvendo as provas do IDIB, tá certo? E
ela traz como armazenar aço, como armazenar bloco cerâmico, como armazenar esse material aqui é o que? Formas, enfim. Então eu vou deixar aí para vocês no Dropbox também para darem uma checada. Vou só baixar, eu acho que eu já baixei. Não tinha baixado ainda, deixa eu ver. Catálogo de materiais, já baixei, tá aqui. Então, vou cancelar porque eu já baixei, mostrei para vocês, beleza. Pessoal, eu deixei isso aqui para mostrar que o óxido sulfúrico ou trióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, ele é utilizado, ele é um aditivo do cimento também, tá? Ele é utilizado para controlar os percentuais, estabilizar a mistura, tá bem? Ele vai ser meio que um controlador aí, eu deixei porque vale a pena tomar nota. Dito isso, pessoal, a gente vai voltar para a nossa prova. Gabarito letra C, tá ok? Questão 24. Nas instalações elétricas prediais, que são regidas pela norma 5410 de 2004, a potência nominal e a bitola mínima do condutor nos circuitos comuns de iluminação e tomadas, circuitos de quê? De iluminação e tomadas, são respectivamente 100 VA e 2,5 milímetros, tá certo, pessoal? Quem diz isso? A 5410. Cadê a 5410? Ela está aqui. Vamos checar. E o que a gente vai buscar por aqui? Seções mínimas. Seções mínimas. Então, pessoal, seção mínima dos condutores. Nós estamos falando de quê? Estamos falando de iluminação e tomadas. Qual a seção mínima para iluminação? Opa, 5410. A seção mínima de iluminação é 1,5. E pessoal, e o que é esse Cu e Al aqui? Cu é lá da tabela periódica cobre, tá certo? Ou do inglês copper. E Al de alumínio, naturalmente. Alumínio, tá certo? Então se o cabo for de cobre, você vai utilizar um de 1,5. Se for de alumínio, você vai utilizar um de 16 milímetros. 16 milímetros é a mega de uma seção. Você já pensou usar um cabo de 16 milímetros para um circuito de iluminação? Só sendo de alumínio, né? Porque de cobre é uma ideia inconcebível. Então tá certo, pessoal. Seção mínima para os circuitos de iluminação, 1,5 milímetros. Seção mínima para os circuitos de força, 2,5 milímetros. Tá certo? 2,5 milímetros. Ah, mas a questão fala em circuitos de iluminação e tomadas. Pessoal, você vai pegar o cenário mais favorável ou o contrário à segurança? Você vai pegar aquele mais favorável à segurança. Então, a gente vai adotar a seção de 2,5 milímetros quadrados, tá certo? Que é aquela para os circuitos de força. E eu digo mais, falou também aqui, a prova fala de quê também? Não só da seção mínima, mas da potência nominal mínima. Potência nominal mínima para iluminação e tomadas. Então, o que a gente vai checar? A gente vai voltar na 5410 e ver o trecho que fala justamente da tensão da potência nominal mínima para tomadas, por exemplo. Melhor fazer uma busca aqui que vai ser mais fácil. Potência, pontos de tomada. É assim que tá? 100 VA. Vou colocar 100 VA. Aqui está. Então, o ponto que nos interessa, pessoal, é esse aqui, ó. Potências atribuíveis aos pontos de tomada. Leiam comigo. A potência a ser atribuída a cada novo ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Ou seja, a potência não pode ser menor do que os seguintes valores mínimos. Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Então ele fala aqui primeiro de quê? De banheiro, de cozinha, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias, locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos. E 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Então, pessoal, primeiro, em contexto de cozinha, de copa, cozinha, etc., você
Os primeiros 3 pontos serão de 600 VA. Ah, mas a minha cozinha tem 5 pontos. O que você vai fazer? Você vai colocar 3 pontos de 600 VA e os outros 2, adivinha, você vai colocar de quanto? De 100 VA, tá certo? Pessoal, você pode estar estranhando essa unidade, volt ampere, tá? Mas a volt ampere, ela é unidade de potência também. A gente já viu a forma PIL aqui, que é o quê? PIL é um mnemônico, né, que a gente usa para lembrar, mas PIL quer dizer potência é igual a intensidade de corrente vezes tensão. Então, potência, vou só colocar aqui, potência ela é dada em watts, tá ok? E depois a gente tem que corrente ela é dada em ampere, A maiúsculo, e a tensão ela é dada em volts, tá certo? Então, quando você multiplica corrente por tensão, você tem o quê? Corrente por tensão. Você tem AV. AV é a mesma coisa que VA, tá certo? Então, VA é unidade de potência, sim. E eu digo mais, 1 VA, tá certo? 1 volt ampere é igual a 0,65 watts. Então, se a questão, por acaso, pedir para que você converta de VA para watts, multiplica por 0,65. E se você tem em watts e a resposta está em VA, você divide por 0,65, tá certo? É isso mesmo, que aí você vai obter em VA. Um VA é igual a 0,65 watts. Se você quer em watts, você vai dividir por 0,65. Dito isso, pessoal, a gente volta para a nossa questão. Então, quando o total de tomadas no conjunto desse ambiente for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potências seja de no mínimo 600 VA por ponto de tomada. Novamente, quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, então você tem uma cozinha lá com 7 pontos de tomada, por exemplo, tá ok? Essa é a nossa situação. Admite-se que o critério de atribuição de potências seja de, no mínimo, 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VA por ponto de tomada para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Pessoal, se você se perdeu aqui, eu vou explicar, vou esquematizar aqui para vocês. Nós temos 2 cenários. Cenário 1. O cenário 1, eu tenho o número de pontos é menor ou igual, tá certo? Eu não sei como colocar o símbolo de menor ou igual aqui. Eu vou tentar achar ele rapidinho aqui, mas caso achei. O número de pontos for menor ou igual a 6. Esse é o primeiro cenário. Nesse cenário, os 3 primeiros pontos terão potência. Os 3 primeiros pontos terão potência de 600 VA. E os pontos excedentes podem ter potência de 100 VA. Tá certo? Podem ter potência de 100 VA. Já o cenário 2 é quando o número de pontos for maior. Tá certo? O número de pontos for maior que 6. Então o que você vai poder fazer? Você vai poder fazer, tá? É permitido, não significa que você vá fazer. Você vai poder, para os 2 primeiros pontos, ter uma potência de 600 VA, e para os pontos restantes, você pode, tá? Pontos excedentes podem ter potência de 100 VA. Então vai vendo isso aí. Vai vendo esse cenário, porque a banca pode pedir isso da gente. E o que mais? Isso aqui, pessoal, é para banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos. Ou seja, são as áreas de maior concentração. Cozinha, por exemplo, tem gente o tempo todo, a gente está sempre comendo, né? Principalmente nessa época de quarentena, que acontece de ficar mais em casa. Então a gente está comendo o tempo todo, o resultado é que o carregador está ali, tem um ventilador ali, tem um liquidificador, um micro-ondas. Então concentra mais pessoas, a concentração de carga nesses ambientes é maior. Resumo da história, precisa ter um circuito melhor para alimentar aquela galera ali, tá certo?
Então, os circuitos, o dimensionamento dos circuitos é feito a partir das potências. O resultado é que a gente atribui mais potência para que os circuitos que vão atender esses ambientes sejam mais robustos. Enquanto que no quarto, que você tem essencialmente o ar-condicionado ali, você vai ter um abajur, que pode ter uma lâmpada incandescente, consome um pouco mais de potência aí, tá certo? Tem uma potência um pouco mais elevada, mas tirando isso, você vai ter um carregador, alguma coisa. Daí eu poder colocar sem VA nesses demais cômodos ou dependências, tá certo? Que demais cômodos ou dependências? Cômodos que não sejam banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos. Olho para isso aí, hein? Fiquem atentos a isso aí. Voltando para a nossa questão, pessoal. Gabarito letra A. Sem VA é a potência mínima e 2,5 milímetros quadrados é a seção mínima quando eu estiver falando de tomadas e iluminação. Certo, 25ª. Nas instalações elétricas, de novo, com relação à instalação de tomadas de corrente em residências unifamiliares, casas e apartamentos, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer a questão errada. Em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Isso aqui procede. Antes da gente julgar as alternativas, vamos checar a norma, não é, pessoal? É mais nada melhor do que a gente checar a norma. Eu deixei grifado? Deixei. Olha só, aqui está. Em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, atendidas as restrições 9.1. Então a gente vê que a questão alternativa A está correta. E a gente está procurando quem? A gente está procurando a incorreta. Então isso aqui a gente grifa e deixa de verdinho. Em cozinhas, acima das bancadas de pia, devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente, conjugadas ou separadas. O que diz a norma? Em cozinhas, cozinhas, áreas de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo ponto, que é a tomada simples, que é a tomada conjugada, perdão, no mesmo ponto, que você vai ter as 2 tomadas juntas ali na mesma caixinha, isso é uma tomada conjugada, ou em pontos distintos. Procede isso? Procede sim, é exatamente o que nos diz a alternativa B. Em cozinhas, copa cozinha, área de serviço, locais análogos, tomadas de corrente para cada 3,5 de perímetro ou fração. Procede? Procede. É o tópico que acabamos de ler. A gente vai voltar só para checar, porque nunca é demais checar. Volte na norma, pessoal, 10 vezes se for necessário, porque aqui a gente está falando na nossa conquista, então não é brincadeira. A gente tem que estar aqui jogando sério, tá bem? Porque o concorrente do seu lado, lá na prova, ele não vai estar brincando, ele vai estar com a faca no dente também. Então, bora lá. Olha só. Deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Procede? Procede. Nas varandas deve ser previsto pelo menos uma tomada de corrente, independentemente da área ou dimensões das mesmas. O que a letra D está dizendo, pessoal? Que na varanda tem que ter tomada. Não interessa se é só uma varanda ali de 70 centímetros, 80, 90, 1,20, tá certo? Se é uma área externa, se eu tenho vidro e não posso colocar uma tomada ali em um determinado local. A letra D está dizendo que, independentemente de área ou dimensão, tem de ter. E o que diz a norma? A norma nos fala que varanda, olha só, em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, beleza, um ponto de corrente. Porém, independentemente da área ou dimensões das mesmas. Mas o que nos diz a 5410? 5410 nos diz que admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, olha só, mais próximo ao seu acesso quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto de tomada, quando a sua área for inferior a 2 metros ou ainda quando sua profundidade for inferior a 90 centímetros. Espera, então colocar
aquele pelo menos um ponto de tomada? Depende da área sim. O que faz da alternativa D incorreta. Belezinha, galera? 26ª. Nas instalações prediais de água fria, 5626 de 98, olha só, a gente já está na norma, a gente saiu de elétrica e veio para quê? Para água fria, tá ok? A velocidade máxima da água em qualquer ponto da tubulação é de 3 metros por segundo. Quem está acompanhando, quem está maratonando os vídeos aí, já viu que a velocidade máxima em qualquer ponto da tubulação jamais excede, jamais pode, jamais deve exceder 3 metros por segundo. Porque isso vai implicar a ocorrência, vai favorecer a ocorrência de fenômenos como o golpe de Ariete, que é justamente o que trata a questão 27ª que a gente vai resolver logo em seguida. Mas só que aqui a gente resolve e mostra a norma. Quando consegue baixar a norma, né? Nem sempre a gente consegue. Então onde é que está essa parte? Metros por segundo. Onde é que fala que... Cadê a barra de rolagem? Ok. Ctrl F, metros por segundo. Velocidade máxima da água. As tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da água em qualquer trecho de tubulação não atinja valores superiores a 3 metros por segundo. Novamente, a tubulação deve ser dimensionada de modo que a velocidade da água em qualquer trecho de tubulação não atinja valores superiores a 3 metros por segundo. Mas, Thales, se em algum trecho meu da tubulação a velocidade da água no meu simulador aqui, no meu software, deu uma velocidade de 3,6 metros por segundo. O que eu vou fazer? Você vai aumentar o diâmetro da sua tubulação, tá ok? Pessoal, nós temos a equação da continuidade. Equação da continuidade, tá ok? Que é essa aqui, ó, lá da hidrodinâmica, mecânica dos fluidos. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Acho algum que está no formato que eu quero mostrar. Tá, eu posso fazer aqui. Olha só, a vazão que entra, Q1, tem que ser igual à vazão que sai, Q2. Só que vazão é o quê? É a área vezes velocidade. Então, área 1, velocidade 1. Opa, área 1, velocidade 1. Área 2, vezes velocidade 2. Então, o que acontece, pessoal? Vamos puxar, centralizar essa coisa aqui. Tá. O que acontece? Se a sua velocidade está muito alta, o que você faz? Você aumenta a área, tá certo? Você aumenta a área. Aumentando a área, aqui, aumentando a área, você diminui a velocidade. E como é que eu faço a área? Como é que eu faço para aumentar a área? Para aumentar a área da sua tubulação, você vai precisar, a área de quê? A área da seção transversal do tubo, tá ok? Pelo amor de Deus. A área da seção transversal do tubo. Você vai ter de aumentar o diâmetro nominal da sua tubulação. Então, se a questão perguntar para vocês, vamos voltar para a questão, porque as questões são o nosso foco. Se a banca perguntar para você uma possível solução para quando a velocidade em uma tubulação de água fria excede os 3 metros por segundo máximo estabelecido pela 5626, por exemplo. O que a gente pode fazer? E tem lá, assinale a alternativa correta. Aí vai ter, é impossível, letra A. Letra C, vai ter de chamar um engenheiro mecânico. E tem lá a alternativa. Aumenta-se o diâmetro da tubulação. Você marca essa alternativa porque é uma alternativa possível, é uma solução possível, tá ok? 27ª. A definição. Fenômeno decorrente da interrupção brusca de um fluido em conduto forçado. Quem está acompanhando as aulas já viu que esse é o golpe de Ariete, tá certo? Tá onde? Tá lá na 5626 também. O que a gente busca? Ariete. Olha só, fechamento muito curto, tá certo? Entende-se por mal, olha só, fechamento muito curto de uma válvula é o golpe de Ariete. E a gente tem outro trecho da norma que fala disso também. Veja só, ó, fechamento de uma válvula.
Quando uma válvula, torneira ou outro componente é fechado muito rapidamente, o fechamento é algumas vezes acompanhado por um claro ruído, originado do fenômeno de transiente de pressão, denominado golpe de Ariete. Eu já mostrei vídeos que mostram a ocorrência do golpe de Ariete, estão nas aulas anteriores, deem uma checada aí, tá ok? Deixa eu ver o que mais. A gente vai voltar para a nossa questão agora. 28ª, a 27ª já foi, é isso aí, é golpe de Ariete. Antes de passar para a 28ª, pessoal, esses outros 3 conceitos trazidos aqui na 27ª, perda de carga, cavitação, refluxo de água, são conceitos importantes. Você já pensou se a banca pergunta para você o que é perda de carga? E aí você lembra do seu estudo, poxa, cara, eu estava assistindo aquela aula e eu já ouvi falar, estava lá naquela questão que perguntava sobre golpe de Ariete, uma das alternativas era perda de carga, era cavitação, era refluxo de água, mas eu não chequei o que era. Para a gente não ter esse peso de consciência, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai checar. E eu já deixei no ponto aqui. Olha só, golpe de Ariete, o que é? É o fenômeno decorrente da interrupção brusca de um fluido em conduto forçado. Essa a gente não perde mais, ao menos não pela definição. Perda de carga. Num tubo ou canal, é a perda de energia dinâmica. Perda de energia dinâmica do fluido devido à fricção das partículas do fluido entre si e contra as paredes da tubulação que o contenha. Perda de carga, e aqui eu trago uma outra definição, uma definição mais simples, é a energia perdida pela unidade de peso do fluido quando este escoa. Tá certo, pessoal? Vamos fazer só um parênteses sobre curva, sobre perda de carga, coisa rápida aqui, atenção. Eu vou mostrar aqui para vocês a equação de Bernoulli, tá? A equação de Bernoulli, ela... Opa! Só um segundo. Não, eu não quero isso com ponto. Desmarca, tira o ponto e você, meu querido, volte para cá, para o lugar de onde você veio. Então, o que acontece? A equação de Bernoulli, ela fala do regime de um fluido. A equação de Bernoulli, pessoal, é basicamente a equação da conservação da energia. O que a equação de Bernoulli diz? Que a energia que tem de um lado, em um ponto 1 de um fluido, é a energia que deve ter do outro, tá certo? A energia que eu meço no ponto 1 aqui deve ser a mesma energia que eu vou encontrar no ponto 2. É mais ou menos por aí, tá bem? E, Thales, por que você está falando de energia, sendo que a gente estava falando é perda de carga? Por quê? Perda de carga é exatamente o quê? É a perda de energia dinâmica. Energia dinâmica, pessoal, é a mesma coisa que energia cinética. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para 3 parcelas da equação de Bernoulli. Veja bem, nós temos P1, tá certo, pessoal? P1 é a pressão do ponto 1. Essa pressão, se eu pegar a equação de Bernoulli e multiplicar pela gravidade, eu vou ter essa equação que tem aqui embaixo, tá? Só multiplicar por G, você vai ter exatamente a equação que tem aqui embaixo. E o que acontece? Essa primeira parcela, ela corresponde à energia de fluxo. Essa segunda parcela, olha só, ρ vezes velocidade ao quadrado, tá certo? Essa segunda parcela, ela corresponde à energia cinética ou energia dinâmica. E essa terceira parcela corresponde à energia referencial. Por exemplo, um fluido que está numa caixa d'água, ele tem mais energia do que um fluido que está no nível 0 de um plano referencial, tá certo? Então, o que acontece? Todo fluido, em qualquer momento, ele tem esses 3 tipos de energia: cinética, potencial gravitacional e energia de fluxo. A perda de carga é o quê? Eu vou utilizar da minha energia cinética, que é a energia associada à velocidade do fluido, para quê? Para poder... Só silenciar o celular aqui, pessoal. Eu vou usar da energia cinética para poder fazer as curvas, tudo bem? A fricção das partículas para que o fluido escoe vai ter de vencer essa resistência aí também. Então fica registrado o conceito de perda de carga. Falamos de perda de carga, agora a gente vai falar de quê? A gente vai falar de cavitação. Cavitação é outro conceito que a gente não pode perder, pessoal. A gente não pode perder porque a gente pode muito bem chegar lá em Xinguara e a banca perguntar o que é cavitação e a gente vai ficar com cara de paisagem. A gente não quer que isso aconteça. O que é a cavitação? É o fenômeno de vaporização de um líquido pela redução da pressão durante seu movimento.
Pessoal, vocês já ouviram falar no ponto triplo da água? O ponto triplo da água diz o seguinte, que gelo, vapor d'água e líquido podem coexistir em mesmo momento, em mesmo lugar. Você já pensou nisso? Água, gelo e vapor num lugar só, numa mesma temperatura. Isso é possível, desde que você acerte a temperatura certa e a pressão certa, tá certo? Mas de modo geral, a água, a água está no estado líquido. De modo geral, a água está no estado líquido. Então o que acontece? Pensa aqui, ó, eu estou nesse ponto aqui do diagrama, tá? A água está no estado líquido. Se, mantendo a temperatura constante, eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? Essa água vai se tornar vapor. Essa água vai se tornar vapor. E quando ela se torna vapor, pessoal, é quando acontece a cavitação, que é o quê? A vaporização de um líquido pela redução de pressão. Ah, Thales, mas não está claro para mim ainda. Eu mostro. Vou mostrar para vocês aqui agora. Veja só, perda de carga, perda de energia pela unidade de peso do fluido. Isso aqui a gente já viu. Cavitação. Pessoal, a cavitação ela é nociva. A gente tem que evitar ela. Porque o que acontece? Ela destrói as nossas bombas. Ela acaba com as nossas bombas. Deixa eu mostrar o que mais que ela faz. Cavitação, certo. Isso aqui eu vou fechar. Então tá, cavitação é o fenômeno de vaporização de um líquido pela redução da pressão durante o seu movimento. Vaporização, ou seja, água se tornando vapor. Ah, Thales, mas água se tornar vapor, qual o problema da água se tornar vapor? Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, quando a água se torna vapor, ela se torna vapor em uma região de baixa pressão. Que é normalmente antes das paletas da bomba, tá? Do rotor da bomba que se fala. E o que acontece? Acontece que ela se torna vapor, mas ela não continua vapor pelo resto da vida. Ela volta a ser água. E quando ela volta a ser água, meu patrão, ela vira uma bomba atômica. Como assim ela vira uma bomba atômica? Eu vou mostrar para você. A água, ela entra numa região de baixa pressão, vira vapor e se expande, porque a água em vapor ela ocupa mais espaço do que a água líquida. Entendido? Aí quando ela sai da região de baixa pressão, ela volta a ser água. E esse movimento dela, e quando ela volta a ser água, o que acontece? O volume dela passa a ser menor de novo. Já não é mais aquele volumão que era quando ela era vapor. E no que ela reduz o seu volume, meu patrão, ela solta um jato, ela solta um tiro. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Atenção, veja só. Isso aqui é a cavitação ocorrendo, tá certo? É a formação dessas bolhas. Atenção, olha só. A formação dessas bolhas aqui é a cavitação. Aqui a gente não vê nada, acha que não tem nenhum problema. Poxa, cavitação é de boa, cavitação é suave. Não tem nada acontecer cavitação. Não tem nada até a gente ver esse vídeo aqui. Atenção, pessoal, é o que eu vou mostrar aqui agora. Aqui o ponto de vapor que eu falei para vocês, tá certo? Aí eu dou um zoom aqui, ó. Aguardem só um pouco que a gente vai chegar no momento certo do vídeo. Então, aqui, essas regiões de cor mais azul, pessoal, são regiões de baixa pressão, tá certo? Então, olha só, no ponto aqui de alta pressão, a água está em que estado? Está em estado líquido, tá certo? Está em estado líquido. Mas quando eu movo o mouse aqui para uma área de baixa pressão, o que acontece? A pressão baixa e a água se torna o quê? Vapor. A água fica vaporized, ok? E avançando, a gente chega, olha a formação das bolhas que eu estou falando para vocês. Avançando, a gente chega aqui. Olha só, essa aqui é a bolha de cavitação. Então essa bolha, ela está numa região de baixa pressão, aí a água se torna vapor. Mas espera, ela não vai ficar numa região de baixa pressão por toda a vida. Por quê? Porque o fluido está escoando. Ela não vai ficar só naquela área.
de baixa pressão. Ela vai encontrar uma área de alta pressão em algum momento. E quando ela encontrar, vai acontecer isso aqui com ela. Ela vai implodir. E no que ela implode, ela gera uma onda de choque. Nesse momento aqui, ó, pá. Nesse momento gera uma onda de choque. E notem a tensão aqui acima. Prestem atenção nesse ponto aqui acima. Tá certo? Esse ponto aqui acima é o jato que ela solta. Ele solta esse jato que é emitido aqui em cima. E eu vou mostrar, atenção, vamos apenas assistir ao vídeo. A bolha de cavitação é gerada, ela implode e estoura. No que ela estoura, ela solta um jato. E aqui é o processo. A bolha é formada, a bolha implode. No que ela implode, ela solta um jato. E é esse jato, prestem atenção pessoal, vale a pena. O que acontece quando a bolha de cavitação colapsa próximo de uma superfície sólida? Acontece que um jato é emitido. Aí a bolha de cavitação se formou, é o tamanho máximo da bolha, e quando ela explode, ela solta, ela emite esse jato. Vai vendo, vai vendo. Ela emite esse jato aí, o colapso da bolha. E esse jato, quando ele atinge a parede do rotor da bomba, o que vai acontecer é que ele vai destruir, olha só, micro rachaduras no material, e essas micro rachaduras elas vão evoluir até se tornarem grandes danos, tá certo? Danificando as superfícies, etc, etc. Então vejam só o efeito da cavitação. O que a cavitação é capaz de causar? De destruir completamente o rotor das bombas. Tá ok? Vai destruindo, vai corroendo. São aqueles microjatos, pessoal. A gente subestima os microjatos, mas olha o que eles são capazes de fazer aí. Então, pessoal, a gente absorveu e falta o conceito ainda de refluxo de água, que a gente vai checar bem aqui agora. Refluxo de água é o escoamento de água ou outros líquidos e substâncias provenientes de qualquer outra fonte que não a fonte de abastecimento prevista. Ou seja, você tem a caixa d'água, a sua fonte de abastecimento prevista, mas tem água de um outro ponto da tubulação, que Deus sabe por quê, tá voltando para a caixa d'água. Isso é refluxo, tá? Isso é refluxo. Dá uma pausa aí, dá uma lida nessa definição, que vale a pena. E vai incluir a retrosifonagem, que é outro conceito importante que eu acho que eu até deixei. Refluxo, retrosifonagem. Ó, é o nome para o fenômeno da intrusão de água servida. Água servida, pessoal, é esgoto, tá certo? Água servida é esgoto. Seja esgoto doméstico, seja esgoto sanitário, seja esgoto... olha só, esgoto voltando para a caixa d'água. Que nojo, né? Que nojo. Então, o que mais? Matriz de rigidez é outro conceito. Cavitação. Cavitação, ok. Conservação de energia, eu já falei disso para vocês na equação de Bernoulli. E agora a gente vai... Refluxo de água já foi falado também, a gente vai salvar. Dobramento de papel já falou também, a gente vai salvar. E agora a gente vai voltar para a norma. Para a norma não, para a prova. Bora lá, galera. Na construção de reservatórios de água enterrados, estes devem ser abrigados em compartimentos afastados da extremidade do reservatório. Ou seja, o reservatório que você enterrou, você vai ter de criar primeiro uma cavidade para colocar ele, e ele lá dentro ele tem de ficar 60 centímetros distante das laterais, 60 centímetros do solo e da laje superior também, tá? Onde está isso? Onde eu vejo isso? Está na norma, 60 centímetros, ou está em metros? Aqui está. Em princípio, pessoal, o tópico 5.2.4.8, ele diz o seguinte, cara, ele dá um conselho, sabe? Ele fala assim, cara, não enterra seu reservatório, não. Deixa ele num lugar alto mesmo, tá? É o conselho que o 5.4.8, 5.2.4.8 diz. Mas aí, você insiste, fala, não, cara, eu quero enterrar no reservatório, não tem outro jeito. Aí ele fala, não, tá bom, você quer? Então faz o seguinte, deixa 60 centímetros nas laterais do fundo, nas laterais, no fundo e acima, aí você põe lá. Mas o conselho é que não coloque, tá?
Olha só, nos casos em que tal exigência seja impossível de ser atendida, a exigência de quê? De não enterrar o reservatório. Você insiste em querer enterrar. Aí o que acontece? O reservatório deve ser executado dentro do compartimento próprio que permita operações de inspeção e manutenção, devendo haver um afastamento mínimo de 60 centímetros entre as faces externas do reservatório e as faces internas do compartimento. O compartimento deve ser dotado de drenagem por gravidade ou bombeamento, sendo que neste caso a bomba hidráulica deve ser instalada em poço adequado e dotada de sistema elétrico que adverte em caso de falha no funcionamento. Maravilha, pessoal, 60 centímetros, lembra desse número? Vamos voltar para a prova. 29ª. Os principais materiais utilizados para a construção de estruturas metálicas no Brasil são... Pessoal, pergunto para você, você já viu alguma estrutura de cobre por aí? Não, muito provavelmente você não viu. Estrutura inteira? Pessoal, se cabo para conduzir corrente, eletricidade, a gente chia para pagar, a gente compra porque tem que comprar, e você vai fazer uma estrutura de um telhado inteiro, estrutura metálica de cobre? Não faz sentido, letra D está fora. Alumínio e ferro fundido. Pessoal, o ferro fundido, vamos dar uma olhada no ferro fundido aqui. Ferro fundido. O ferro fundido, ele não tem as características para uma estrutura de aço. Ele tende a oxidar, a durabilidade dele não é legal. E apesar que tem esses tubos aqui, ó, para escora de lajes, que são feitos de ferro fundido. Mas o que acontece? Para finalidades estruturais, a gente está falando de quê? A gente está falando de estrutura metálica, tá certo? Esses tubos aqui são tubos para condução, para instalações. Ó, esses tubos vermelhos aqui tá com cara de tubo de incêndio, tá? Tá com cara de tubo de incêndio. Muito provável isso aí é tubo para estrutura de combate a incêndio. Então você vai vendo, nota que ele já está oxidando aqui, ó. Esse amarelo ele não é outra coisa, tá ok? E o que acontece, pessoal? Para finalidade estrutural, as propriedades mecânicas do ferro fundido não são legais. Então, partindo desse conhecimento, a gente viu que não dá, o nosso bolso não custeia, né? E eu não sei se o cobre ele presta para fins estruturais também, mas o que acontece? Cobre não rola porque é caro, ferro fundido, ele não tem a melhor das propriedades mecânicas, então resta quem? O aço e o alumínio. Ah, Thales, eu não boto fé nessa lógica sua. Então eu separei aqui, ó, materiais estruturais metálicos, do professor César de Brito e Silva. E ele fala dos principais materiais de estruturas metálicas. Adivinha quem é o primeiro bonitão? Alumínio, tá certo? Olha as estruturas em alumínio aí, ó. Isso aqui tá com cara de refeitório de obra, de área de vivência, tá certo? Olha só. Light steel frame, apesar que steel é aço, né? Mas aí o que acontece? Ó, alumínio, de novo. E depois do alumínio, a gente tem o quê? A gente tem o aço inoxidável, tá? Pessoal, além do aço inoxidável, a gente pode utilizar esse aço comum também, tá? Esse aço carbono. Esse aço carbono aí, acho que até 2% de carbono a gente pode colocar. Mas resumo da história. Você pode usar esse aço dos perfis laminados a frio, tá? Perfil laminado a frio. Esse aço da Sinobras aí, esse aço que a gente compra do ArcelorMittal, da Gerdau, tá ok? A gente pode utilizar aqueles tipos de aço. Só que você tem que pintar eles direitinho. Você tem que fazer o cobrimento adequado deles. Tem norma para isso, porque senão vai acontecer. Vai oxidar. Tá ok? Se você não tem grana para construir com aço inoxidável, você vai utilizar o aço carbono normal, pinta ele direitinho para não dar ruim. E aqui a gente tem exemplos, então a gente confirma aí que o gabarito é a letra C, tá ok? Vamos para a 30ª. Essa aqui, barbada, né, pessoal? Barbadinha essa questão. A gente já respondeu ela. Questão 30, qual é a norma? É 8160. Vamos checar o 8160? A gente vai checar. 8160, o que pergunta? Nas instalações prediais de esgoto sanitário, a tubulação que recebe os gases oriundos de tanques sépticos ou estações de tratamento de esgoto, através da rede de esgoto, é denominada. Então quem é, pessoal, que está em contato com os gases direto? Eu já mostrei isso aqui no canal, hein? Já mostrei isso aqui no canal, mostrei um mapa mental, inclusive, da engenheira Vanessa.
Dá uma olhada lá no Insta dela depois, que ela tem mapas mentais para concurseiro de engenharia civil. Engenheira Vanessa Carvalho, é o nome dela. Aí o que acontece? Instalação de esgoto primária. A gente vai para onde? Para 8160. Cadê ela? Tá por aqui. Opa, me deixa acessar. 8160. Olha só. Gases. Então, instalação primária. Ramal de esgoto. Ramal de descarga. Qual é a descrição que a prova dá, pessoal? Eu tenho certeza que é instalação primária. Estações de tratamento de esgoto. Vamos pesquisar por tratamento lá na norma que vai aparecer. Tratamento. Eita que essa norma está me fazendo... Aqui está. Me fazendo passar vergonha. 3.23. Instalação primária de esgoto. Conjunto de tubulações e dispositivos onde tem acesso gases provenientes de coletor público ou dos dispositivos de tratamento. Atenção para isso. Qual a diferença da primária para a secundária? A secundária não tem contato com gases. Ah, Thales, mas como se está a rede de esgoto toda conectada ali, como ela não vai ter contato com os gases? Ela não vai ter contato com os gases pelos dispositivos chamados desconectores. Os desconectores, pessoal, são sifões. Então, um ralo sifonado, uma caixa sifonada, um sifão, tá certo? Uma caixa de inspeção, eu não sei se ela é sifonada. Mas, enfim, são através dos desconectores, tá certo? São através dos desconectores. Inclusive, o conceito de desconector é um conceito muito importante, ok? Vamos estudar ele aqui. Desconector. Desconector. Ó, é fecho hídrico, tá? Um fecho hídrico é um desconector. Desconector, veja bem, olha só. Dispositivo provido de fecho hídrico destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. É ele que impede, pessoal, que o mau cheiro invada a nossa casa, invada o banheiro, invada, tá certo? Ele que são os desconectores. Aquela água que a gente vê no vaso sanitário, por exemplo, na bacia sanitária, aquilo é um sifão, aquilo é um desconector, tá certo? E impede que o mau cheiro volte pela tubulação, o mau cheiro da fossa séptica, do coletor público de esgoto, etc. Então tá aí o exemplo perfeito. A gente vai voltar para a nossa prova. Instalação primária. O conceito de secundária a gente viu, é aquela que não tem contato com os gases. Nas instalações prediais de esgoto, olha só, mais uma vez a 8160, hein? A tubulação que recebe os efluentes de 2 ou mais aparelhos sanitários e não está ligada diretamente a nenhum deles, recebe efluentes dos aparelhos sanitários, mas não está ligada a ele. Então, pessoal, não está ligado ao vaso sanitário, mas recebe os efluentes dele. Quem vai, pessoal, quem vai ser o cara que está ligado direto na bacia sanitária é o ramal de descarga. Atenção, hein? Quem conecta no vaso, quem conecta na bacia sanitária, qual é o nome do cara que conecta na bacia sanitária? É o ramal de descarga. É ele que recebe a coisa, tá? Ele que recebe a coisa em primeira mão, tá certo? O ramal de descarga recebe, ele pega aquele negócio e manda para onde? Manda para o ramal de esgoto. Do ramal de esgoto vai seguir para o coletor, tá certo? Vai seguir para o coletor. E eu vou estabelecer essa hierarquia aqui depois. Vou estabelecer essa hierarquia. Quem recebe de quem, tá certo? Mas de onde vem esses conceitos? Vem da 8160. Vamos lá checar a 8160, porque aqui a gente não deixa passar. 8160 é a norma, mas não é o que eu tenho que perguntar, eu tenho que pedir por ramal de esgoto. Ramal de esgoto. Aqui está. Tubulação que recebe, de descarga. Primeiro de descarga, hein? É a tubulação que recebe diretamente os efluentes das bacias sanitárias, dos aparelhos sanitários. E depois, a tubulação primária, que recebe os efluentes dos ramais de descarga. Então, o ramal de descarga joga em quem? No ramal de esgoto, diretamente ou a partir de um desconector. Tá certo?
Então o pessoal pode simplesmente jogar direto ou pode ter um sifão nesse meio tempo aí. Beleza? Vamos para a próxima questão que a gente já está fechando. Eu não sei em quanto tempo de vídeo a gente está, mas quem sabe a gente consegue fechar nas 1h30, 1h40. Ou antes disso até. Vamos lá para a 32ª. Os principais motivos para a correta utilização do cobrimento das armaduras em elementos estruturais em concreto armado. Então, para que o cobrimento? Qual o principal motivo de se ter o cobrimento em elementos estruturais de concreto armado? O principal motivo é a proteção contra a corrosão nas armaduras e a adequada transmissão de esforços, tá certo? Pessoal, atenção. Se eu não cubro a armadura, ou se o cobrimento da armadura, o material constituinte, o concreto que integra o cobrimento das armaduras não tem a qualidade adequada, ele vai permitir a percolação é um outro conceito, mas ele vai permitir que penetre agentes contaminantes, agentes que vão agredir até mesmo o próprio oxigênio, que o aço, quando em contato com o oxigênio, ele volta para a sua forma mineral. Então o que acontece? Se o cobrimento não funciona, a armadura corrói. Se a armadura corrói, eu não tenho a adequada transmissão de esforços ou a adequada capacidade resistente de esforços. Quem diz isso? Quem diz isso é a 6118, tá certo, pessoal? Eu já deixei aqui, ó. O risco e a evolução da corrosão no aço na região das fissuras de flexão transversais à armadura principal dependem essencialmente... Então, olha só. O concreto, uma viga sob flexão, por exemplo, se esse esforço ele chega no estágio de fissuração, que se ele chega em um estágio de fissuração, tudo vai depender de quê? Da qualidade e da espessura do concreto, de cobrimento da armadura. Então, pessoal, atenção para isso, tá? É fundamental. O IDIB gosta de cobrimento. Eu deixo o registro, hein? O IDIB gosta de cobrimento. O IDIB gosta de cobrimento. Vai vendo. IDIB, voltando. Então, o principal motivo é o quê? Estética. Pessoal, a estética vai vir uma massa PVA depois, vai vir uma tinta, um acabamento, tá certo? Essa viga vai ficar escondida pelo forro, então não é estética. Proteção contra descarga elétrica. Descarga elétrica é SPDA, é um outro projeto, é uma outra história. Redução em cálculo na área de armadura de aço e proteção contra a corrosão. Proteção contra a corrosão, ok. Diminuir o aço? Não, não é por aí não. 33. O barracão no canteiro de obras é uma construção de uso temporário que viabiliza condições de higiene e segurança aos operários. Identifique os elementos que sempre são obrigatórios no barracão de uma obra. O que não pode faltar no barracão de uma obra? Pessoal, barracão aqui, para a NR vai ser alojamento, tá certo? Vai ser alojamento. Ah, Thales, mas qual a descrição de alojamento? NR01. Vamos ver se eu tenho NR01 aqui. Beleza, vou mostrar para vocês aqui agora o que a NR01 diz sobre alojamento. Vai me dizer que não tem. Calma, calma. Vou passar essa vergonha? Eu acho que vai ser no débito, viu? Vai ser no débito porque o crédito só compra à vista. Eita! Bora lá, galera. Vamos ver se na NR18 tem. Maravilha. Vamos ver se a NR18 tem o conceito de alojamento. Mas antes, a gente está no... Só copiar esse tópico aqui para a gente voltar para cá depois, tá certo? Alojamento. Tem a definição de alojamento aqui? Eu quero a definição. Definição. O que é alojamento? Pessoal, eu acho que não vai ter definição. Tá certo. Pessoal, não tem a definição, mas eu vou dar a resposta para vocês. Veja só. É obrigatório no alojamento, tá? A banca considerou barracão de obra, tá? A banca considerou barracão de obra como alojamento. A gente está na NR18. É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado
ou equipamento similar que garanta as mesmas condições. E quantos bebedouros devem ter, pessoal, no barracão ou no alojamento? Deve ter um para cada 25. Minha obra tem 200, tem que ter quanto então? Tem que ter 8, tá certo? Ainda que seja, assim, ainda que não seja razoável, né, você ter 8 bebedouros um do lado do outro ali, ou é razoável, é o que a norma pede, é um para cada 25, tá? E quem tiver com coronavírus, atenção, quem tiver com coronavírus não pode ficar no alojamento, tá certo? Quem tiver uma moléstia infecto-contagiosa vai ter de ser reservado em um outro local. Na verdade, vai ter de ficar em casa em quarentena, né? Mas moléstia infecto-contagiosa, abre o olho, não pode ficar no alojamento. Beleza, galera? Vamos voltar para a prova. O que mais que a gente tem aqui? IDIB, bebedouro, água fria. Beleza, galera, a gente chegou em estruturas agora. Isso aqui é um DCL, tem duas cargas pontuais nas extremidades aí, ok? Cargas nos nós, nos pontos. Carga P aqui, não tem valor. E a gente tem uma carga distribuída uniformemente aqui. Um apoio de segundo gênero, lembrando que apoio de segundo gênero ele restringe em duas direções, apoio de primeiro gênero restringe em apenas uma e o de terceiro naturalmente em 3 direções. Identifica a opção que melhor representa o diagrama de esforço cortante. Pessoal, isso aqui é isostática, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir o edital para vocês aqui. Isostática. Na verdade, eu vou ter que abrir o edital. Então, volta para cá. Edital. O que acontece? O edital de Xinguara, isostática. Olha só, estudo das estruturas isostáticas, vigas simples, vigas Geber, quadro, arcos, treliças, deformações e deslocamentos, linhas de influência em estruturas isostáticas, esforços sobre ação de carregamento. Olha só, pessoal, esforços sobre ação de carregamento. Então, aqui a banca pede justamente que a gente diga qual é a cortante dessa viga. Uma estrutura isostática é aquela em que a quantidade de reações ela é a mesma quantidade de equações que eu tenho para resolver aquela viga, tá? Daí iso igual, número de reações igual ao número de equações. Se for hipo, o número de reações é menor que o número de equações. Se for hiperestática, o número de reações será maior que o número de equações que eu tenho. Daí eu vou ter de utilizar de métodos interativos, métodos numéricos, como o método de Cross, por exemplo, tá certo? Dito isso, pessoal, qual é o diagrama de esforço cortante? Antes de dizer isso, antes da gente entrar, eu quero relembrar alguns conceitos com vocês. Você lembra de integral e derivada? Pois é, a cortante é a integral da carga. Então você tem uma função da carga e você integra ela, você tem a cortante. Aí tá, você pega essa cortante e você integrou ela. O que você vai ter? Você vai ter o fletor. Ah, Thales, eu não gosto de integral, gosto de derivada. Então você vai fazer o caminho contrário. A carga é a derivada da cortante e a cortante é a derivada do fletor. Então, se você tem o fletor e você tem as condições de contorno para achar o valor das constantes, se você tem o fletor, você tem a cortante e tem a carga, tá certo? E se você tem a carga, você integra e vai aplicando as condições de contorno. Aí você tem a carga, integrou e aplicou a condição de contorno, você achou quem? Você achou a cortante. Integrou a cortante, aplicou a condição de contorno para a constante, achou quem? Achou o fletor, tá certo? Então, pessoal, qual é? Olha só, a gente sabe, vamos tentar tirar pela lógica, tá? Vamos tentar tirar pela lógica. A gente sabe que a integral da carga é a cortante, e é exatamente o que ele quer. Isso aqui é uma constante. Integral da constante é o quê? Integral da constante vai ser a variável, vamos supor, por exemplo, integral de 2. Integral de 2 vai ser 2x mais constante, tá certo? E essa constante pode muito bem ser zero. Então aqui a gente tem uma constante. E se eu integrar, pessoal, uma constante, eu vou ter uma função de primeiro grau. Se tem uma função de primeiro grau, onde é que tem uma função de primeiro grau? Na A e na C, tá certo? Então a gente já cortou a B e a D. A B e a D não pode ser. Tá. E agora? Pessoal, aqui o que a gente tem é uma carga pontual.
Então o que que acontece? Desce menos P até chegar aqui, a esse apoio vai responder, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eis aí a nossa resposta, gabarito letra C, tá? Mas antes de mostrar, como é que eu faço para voltar, meu povo, nesse negócio aqui? Como é que eu faço para voltar na estrutura? Mas, rapaz, eu gerei a estrutura e agora... Tem muito tempo que eu mexi no F2, pessoal. Voltei. Tá aqui, ó. Voltei. Tá certo. Eu simulei a nossa estrutura aqui com um carregamento qualquer. Pus 50 na esquerda, 50 na direita e joguei 20 aí no meio. Tá certo? E o que que acontece? Esse é o F2, de primeiro gênero, segundo gênero aqui. Aí eu pergunto para ele, F2, qual é o diagrama cortante, o shear force dessa viga? Aí ele diz, é isso aqui. Tá, ok? Pessoal, isso aí é isostática. Eu vou gabarito letra C, tá? Conforme a gente vê aqui no F2, gabarito letra C. Ah, Thales, eu fico perdido nesses conceitos. Como é que eu faço para aprender? Enge, Seráfico, Melo. Pessoal, o professor João Felipe, acessem o canal dele. Ele tem um curso completo, tá desenvolvendo, tá fresquinho. Um curso de isostática, veja só. Curso de isostática, são 11 vídeos. Ele responde viga de todo jeito aí, tá ok? Se inscrevam no canal dele, chequem os vídeos dele. Ele atualizou a playlist dia 24 de maio, tem uma semana. Os vídeos estão fresquinhos e ele responde diagrama de corpo livre, carga uniforme, carga variável, tá ok? Momento aplicado. Chequem o canal dele se você tem dúvida com essa parte aqui de isostática, tá? Chequem o canal dele. Vamos voltar para a prova. Gabarito letra C, essa aqui a gente já matou. O documento mais importante em uma obra, tomando como critério a maior frequência de utilização é... Pessoal, então a gente tem aqui... A letra C a gente nem considera porque a carteira de trabalho de previdência social... ela não é um documento de obra, né? Ela não é documento de obra. Ela é um documento trabalhista e não tem muita coisa a ver com a obra se você for pensar, tá certo? A RT é importante? É importantíssima. Se você não tiver RT, o CREA vem e multa você, ok? O orçamento é importante? É. Se você não monitora o orçamento, sua obra fura, você dá prejuízo e você está no olho da rua, tá ok? Porque você é o gestor da obra, o CEO lá deixou a obra na sua mão e você não cumpriu o orçamento. Então você tem de estar de olho no orçamento também. Mas aqui, pessoal, o diário de obra é importante? Se acontecer qualquer coisa, controle, muito do meu controle vai ser feito a partir do diário de obra. Eu vou alimentar muito do meu feedback da obra, muito das minhas planilhas pelo diário de obra, tá ok? Então se você não tem o diário de obra, já é um desafio a mais. Mas aqui, qual a questão? O documento mais importante em uma obra, e qual o critério que ele usa para a gente julgar? A maior frequência de utilização. Pessoal, a RT é importante, mas eu só vou usar para legalizar a obra e quando o fiscal do CREA for lá, tá? O diário de obra eu uso todo dia, daí diário, né? Tá certo? E o orçamento eu uso também, mas é quando eu for fazer um fechamento, eu olho toda semana, não é todo dia. Então, de acordo com a frequência, gabarito letra B. 36ª. Das formas que existem para as ligações entre os elementos estruturais nas estruturas metálicas, selecione as que predominam no Brasil. Então, o que eu mais uso, pessoal, para ligar os elementos em estruturas metálicas? São as soldas e os parafusos. Thales, onde está isso? Está aqui, ó. Fiz uma busca aqui, fiz o dever de casa. Ligações mais comuns, estruturas metálicas. Vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, essa aqui é a dissertação de mestrado do Valenciani, tá? É lá de 97, mas é válida, tá? As estruturas, por exemplo, a gente usa muita norma aí da década de 90 ainda. Então a engenharia civil muda rápido, a gente está na era da tecnologia, enfim, as coisas mudam rápido, mas isso aqui é válido ainda. Atenção, hein? Olha... O que o Valenciani fez? Ele fez uma revisão bibliográfica de quê? De ligações em estrutura de aço. Então, ele revisou a literatura toda e ele enfatizou o quê?
ele enfatizou dois tipos de ligações para estruturas metálicas. E adivinham quais? Exatamente. Ligações soldadas e ligações parafusadas. Então, qual é a ênfase dele? Soldagem, tá certo? E as implicações da soldagem. E o que mais? Justamente o comportamento dos parafusos. Parafusos e soldas, gabarito aqui. Eu já baixei essa tese. Vou baixar ela aí, caso eu não tenha baixado ainda aqui em Downloads. 1997. Tá ok. Baixar aí. Tá certo, pessoal. Então, gabarito letra A. E agora a gente vem para a 37ª. Atualmente existe uma diversidade de softwares que auxiliam em inúmeras aplicações direta ou indiretamente utilizados na engenharia. Maravilha! Em relação a esses softwares, identifique a afirmativa incorreta, tá ok? Identifique a afirmativa incorreta. Pessoal, gabarito letra A. O Excel é um programa exclusivo para a confecção de planilhas? Não procede, pessoal. O Excel eu tenho solver lá dentro, o Excel eu tenho edição de planilhas também, não é só confecção, tá certo? Confecção e edição de planilhas também. Então o erro dessa questão, ele está aqui em dizer que o Excel é exclusivo para a confecção de planilhas de cálculo, tá? O Word se caracteriza pela grande versatilidade na elaboração ou visualização de textos, procede. O AutoCAD constitui importantes ferramentas de desenho para profissionais da área de projetos, procede. SAP 2000 se destaca para auxílio na análise de forças e deslocamentos nos modelos estruturais. Isso mesmo, pessoal, o SAP 2000 ele está no nível de ANSYS aí, tá? Se você não conhece o ANSYS ainda, eu acho que é assim que se escreve, ANSYS, isso mesmo. E o SAP 2000. SAP 2000 é uma ferramenta Structural Analysis. É uma ferramenta robusta, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Isso aqui é o SAP 2000. Tá ok? Se analisa esse tipo de coisa com ele. Então tem muito profissional que usa, tá? Assim, o cara tem que ter gabarito. O cara tem que ter gabarito para usar. Não é um software. Olha só o que dá para. Olha só, contraventamento aqui, estrutura metálica. É uma maravilha, pessoal. Uma maravilha. Tá? O SAP 2000. A questão é saber. A questão é saber mexer, tá ok? Ele está no nível de ANSYS também. O ANSYS ele é um FEM, tá? Finite Element Method. Método dos elementos finitos, ele usa também. Olha aqui, ó. Ele é da área de mecânica. Para engenharia civil, você pode analisar muita coisa mesmo, tá? Com o ANSYS. É magnífico. Dá um trabalhão para aprender, mas quem sabe um dia a gente aprende. Tá aí. Tá certo? Olha só, análise das ligações aqui, ó, que você consegue fazer no ANSYS. A malha aqui, ó, certinho, tá? Vai vendo, vai vendo. Pessoal, então aí está. Não é exclusivo. Gabarito letra A. Por que a letra A? Porque a gente quer a incorreta. 38ª. Uma viga de seção retangular de 12 cm por 40 cm, base e altura respectivamente, está submetida à flexão simples no valor de 16 kN, no sentido de maior inércia. O maior valor encontrado em tensão de tração para a referida seção é de 5 MPa. Ah, como você sabe? Porque nós já resolvemos essa questão, né, pessoal? Quem está acompanhando o canal aqui tá ligado que a gente já resolveu essa questão na aula 7. Olha o scan dela aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. A gente tem uma viga de 12 por 40, tá? Isso mesmo. A gente tem uma viga de 12 por 40. Aqui foi na prova de Araguaína, eu acho que a gente respondeu ela. Mas enfim, eu vou deixar aqui do lado do nome da banca. Então tá. Uma viga de seção retangular de 12 por 40, base e altura, está submetida à flexão simples no valor de 16 kN vezes metro. O maior valor encontrado em tensão de tração para a referida seção é de... Pessoal, então vou focar aqui agora. Vem comigo, vem comigo. Tem 12 de base, 40 de altura, ok? Centímetros. Está sujeita à flexão simples no sentido de maior inércia.
significa que ela está a 40, a altura dela é o 40 e não o 12, tá? Ela não é uma viga chata, ela é uma viga igual a gente está acostumado, em que a altura é maior que a base, certo? Ele quer a tensão máxima. Para calcular a tensão, pessoal, em determinado ponto da seção transversal de uma viga sujeita à flexão simples, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Tensão é igual ao momento vezes y. Quem é y, Thales? É a distância da linha neutra, tá ok? A linha neutra é aquele ponto ali do encontro da tração com a compressão em que é zero, tá ok? É a distância da linha neutra. E ele quer saber a máxima tensão de tração, é o que ele pede. Tensão de tração para a referida seção. E se está uma flexão simples, pessoal, a gente vai considerar, e o momento ele diz que é positivo, não é isso? Ó, 16 kN. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês os documentos que eu mostrei na outra aula, tá? Que eu utilizei para resolver essa questão. Aqui está, ó, veja bem. Se o momento é positivo, a gente vai ter em cima compressão e embaixo tração, tá? Bending moment. E embaixo, se o momento é negativo, se o momento fosse, que não é, a gente teria tração em cima e compressão embaixo. Então a gente sabe que a tração vai estar onde na seção? A tração vai estar na extremidade inferior. A altura toda, isso aqui é uma viga retangular, a linha neutra vai passar no centro geométrico, vai coincidir aí. Então, essa aqui é a linha neutra. O ponto mais distante da linha neutra é quanto? Está a 20 centímetros, tá certo? Então, o y a gente tem, que é 20 centímetros. O momento a gente tem, que é o quê? 16 kN vezes metro. E a inércia a gente tem que calcular. Ah, Thales, qual é a inércia de uma seção, de uma viga com seção retangular? A gente vai perguntar, é BH³ sobre 12, tá bem, pessoal? Isso aí a gente tem que ter escrito no coração já. Para uma viga de seção transversal retangular de largura B e altura H, como apresentada na figura 11, que é essa aqui, o módulo da seção, o módulo é o momento de inércia, tá? O momento de inércia, eu quero dizer, é BH³ sobre 12. Então, a gente tem um momento, 16, tem o Y, é 0,20. E falta calcular o I agora. Como é que eu calculo o I para uma viga de seção retangular? BH³ sobre 12. Qual é a base? A base é 12. A altura é 40. E o 12 que é da fórmula. Pessoal, eu fiz o meu jogo com as potências de base 10 aí, tá? Você pode dar uma pausa no vídeo e olhar isso aqui para ver melhor. E aí tá. Pessoal, como eu estou procurando a tensão máxima, eu vou procurar no ponto mais distante da seção. O ponto mais distante da seção para uma viga retangular vai ser H sobre 2. Daí, foi por isso que eu coloquei H sobre 2 aqui. Mas eu poderia muito bem ter colocado só o 0,20, que é essencialmente o que é feito, tá certo? A gente calculou o momento de inércia em 40⁵ vezes 10 na menos 8 metro quarta, tá? 16 é o momento, 0,20 é a distância da linha neutra. A gente faz a matemática, tá? Procede dessa... Eu vou deixar aqui para você printar, dar pausa, olhar, tá ok? Só para aí você ir vendo aí o jogo com a potência de base, essa coisa toda. E voltando aqui para cima, eu vou deixar você dar print aí também, dar pausa, enfim. Então o que acontece? Tensão máxima de 5 MPa. Esse é o gabarito da 38ª. E agora a gente entra em uma outra questão monstra, galera. É uma treliça isostática, estrutura isostática de novo da figura. Monstra no sentido de... não é tão monstra assim. A treliça isostática da figura está submetida a esforços concentrados como mostrado na figura. Os valores das três reações de apoio, R1, R2 e R3, são respectivamente o que ele quer, pessoal? O que a banca quer? A banca quer as reações de apoio. A gente sabe calcular a reação de apoio? Se não souber, aprende, mas a gente sabe, se não souber. Então aqui está a nossa treliça. R1 está aqui embaixo, R2 está aqui, R3 está aqui também. As distâncias, as unidades de força estão em kilonewtons e as unidades de distância estão em metros, tá ok? É a mesma estrutura que a gente tem ali na prova, tá certo? Vamos conferir se é isso mesmo? É isso mesmo, tá? 1,5, procede.
Certo, pessoal, como eu calculo as reações de apoio? Aplicando as equações de equilíbrio, que são somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momentos em um determinado ponto da estrutura. Então vamos para o somatório das forças em X. X é o eixo horizontal. Quem a gente tem? Eita! Pessoal, acabei de notar que eu esqueci aqui, ó. Nessa extremidade inferior direita, a gente tem 30 kN agindo. Quer ver? Olha só. 30 kN agindo aqui, ó. 30 kN no canto inferior direito que eu esqueci de colocar. Então, vamos analisar. Quem está atuando na horizontal? R2, R3 e o 30. Qual a nossa convenção? A nossa convenção é que para a direita é positivo, não é isso? Isso mesmo. Então, como vai ficar o somatório de forças em X? Vai ficar R2 mais R3 mais 30. Passando o 30 para o lado de lá, R2 mais R3 é igual a menos 30. Menos 30 é o quê? Menos 30 kN. Isso é o somatório de forças em X. Nos dá essa equação aqui. Deixa eu dar um gole na água aqui, pessoal, para não perder a voz. Ok. Vamos voltar. Somatório de forças em Y. Quem está atuando em Y, pessoal? Está atuando R1, está atuando essa força de 10 aqui, tá? Isso aqui é 10. Está atuando R1 para cima, está atuando, a gente supõe que seja para cima, né? A gente faz essa suposição. Depois esse sinal aqui, o sinal positivo ou negativo, se der negativo, o sinal vai dizer para a gente que você tem que inverter o sentido, tá? O sentido que você previamente adotou. Então, atenção. No sentido vertical, a gente tem R1, tem 10 e tem 10 aqui. Para cima é positivo. Então, veja bem. R1 para cima, mas o 10 está para baixo. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 10. O outro 10 está para baixo também, vai ficar menos 10. Passando todo mundo para o outro lado, a gente tem que R1 é igual a 20 kN. Já dá para matar quem aqui, pessoal? Já dá para tirar a questão C e D. Por quê? Porque a gente sabe que R1 é 20 kN. A gente sabe que R1 é 20 kN, tá ok? Agora a gente faz a somatória de momentos no ponto A. Pessoal, eu chamei esse ponto aqui de ponto A, tá? Por quê? Porque adotando o ponto em A, eu vou anular o braço de alavanca, a distância D, tá certo? Do momento aí, de R2 e R1. E convém que eu pegue o ponto em que eu vou ter o mínimo de forças para analisar. Então, tomando o ponto aqui, eu tiro o braço de R1 e tiro o braço de R2. Não vai ter braço de alavanca, o braço é zero. Só vai restar quem? Só vai restar R3, 10 aqui e o 30, tá bem? Que eu esqueci de colocar. Mas você pode voltar aqui e checar. Aqui está ele. Então, pessoal, qual a nossa convenção? A convenção é que no sentido anti-horário é positivo. E momento é o quê? É força vezes distância. Então, para R3, aqui está R3, a gente tem uma distância de 2 metros. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes R3. Mas espera, ele está fazendo a estrutura girar em que sentido? Ele está fazendo a estrutura girar no sentido horário. A nossa convenção é que anti-horário é positivo. Se está girando em horário, vai ser o quê? Vai ser negativo. Daí menos 2 R3. Aí tem o 10 aqui. O 10 que está agindo com relação ao ponto A adotado a uma distância de 1,5. Então vai ficar o quê? Força vezes distância é o nosso momento. 10 vezes 1,5 dá 15. Está fazendo girar em que sentido? Está fazendo girar no sentido horário. Se é horário, é negativo. A mesma coisa para cá. O 10 está fazendo girar no sentido horário. Então a gente sabe que é negativo. Só que qual é o braço de alavanca dele? É 1,5 mais 3. 1,5 mais 3, 4,5. 4,5 vezes 10, 45. 45 mais 15, tá certo? Menos 15, né? São negativos. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, pessoal. Olha só. Menos 2R3, menos 15, menos 45 é igual a zero. Fazendo a matemática aqui, tá? Passando esses caras para o lado de cá, eles estão negativos aqui. 15, 45, 60, menos 60. Passando para cá, vai ficar 60 positivo. R3 é igual. Menos 60, 60 dividido por menos 2. Resultado que R3 é igual a menos 30, tá ok? Então a gente já tem R1 e R3. R1 é igual a 0 e... Perdão.
R1 é igual a 20 e R3 é igual a menos 30. Já dá pra gente matar, pessoal? Não dá. Olha só. R1 é igual a 20, tá certo? E R3 é igual a menos 30. Não dá para eliminar ninguém ainda. Então a gente vai ter que seguir com a conta. A gente achou R3 e tem uma equação aqui que me diz que R2 mais R3 é igual a menos 30. Então eu pego o R3, que é esse cara aqui, menos 30, e jogo aqui dentro. Vai ficar como? R2 mais menos 30 é igual a menos 30. Menos 30, se eu passar para o lado de cá, vai ficar menos 30 mais 30, vai dar 0, tá certo? Então a gente tem o nosso gabarito letra B. Pessoal, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Atenção, hein? Atenção, atenção, atenção. Dá um gole na água aí, dá uma respirada até se você quiser. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. É interesse da banca que a gente fique, pessoal, resolvendo, gastando 10 minutos, 15 minutos, resolvendo uma questão de cálculo como essa? Não é interesse dela, tá? A banca está procurando aquele candidato que, se possível, nem sempre é possível, veja bem, nem sempre é possível. A banca está procurando aquele candidato que, se possível, ele consegue olhar para a questão, olhar para um diagrama de corpo livre desse aqui e dizer qual é a resposta, tá? É o que ele está procurando. E eu vou explicar a lógica por trás dessa questão aqui, tá bem? Como você poderia matar ela só olhando, tá ok? Pessoal, pensa aqui. Reação vertical. Quem está reagindo aí na vertical? É só o R1, tá ok? E quem está agindo na vertical, além do R1? O 10 e o 10. Então, R1 só pode ser 20 para cima, pessoal. Por quê? Porque só tem ele para combater esse 10 e 10 aqui, ó. 10 para baixo, 10 para baixo. 10 para baixo e 10 para baixo tem que dar 20 para baixo. Para combater esses 20 para baixo tem que ter 20 para cima. Então daí eu já tiro a C e D, sem sequer fazer conta, tá ok? Já tiro a C e D. Agora vamos fazer a mesma análise para as forças horizontais. Vai vendo, presta atenção. Eu tenho na horizontal quem? Tem R2 e R3. Nós temos R2 e R3. Nós sabemos que essas reações aqui, elas só podem ser para a direita, tá certo? Por quê? Porque se tem um esforço para a direita aqui, e R2 e R3 estão indo para a direita também, a estrutura ela vai acelerar, ela vai ganhar velocidade, ela vai se deslocar. E não é o que acontece. A gente sabe que essa estrutura está fixa e que o somatório de forças nela é igual a 0, tá certo? Então esse tipo de análise que nós precisamos fazer. Pessoal, dava para saber o valor de... Presta atenção, hein? Presta atenção no que eu vou falar agora. Dava para matar essa questão sem fazer um rabisco de conta, só fazendo as contas mentais? Dava. Dava para fazer, sim senhor. Dava para fazer, sim senhor. E eu vou mostrar para você por quê. Vamos pensar na alternativa A. Vem comigo, certo? Vamos pensar na alternativa A. Olha só, se R2 for 30, presta atenção, hein? Presta atenção. Se R2 for 30, eu vou ter 30 para a direita e vou ter mais 30 para a direita. Vai dar um total de 60. Vai vendo. 30 para a direita e 30 para a direita. Se R2 for 30, que é o que diz a alternativa A. Então a gente vai ter um total de quanto para a direita? Vai ter um total de 60. Mas o que acontece? Se for a alternativa A, está dizendo que eu só tenho uma resposta de 30 do R3 para a esquerda. Você está vendo a lógica? Você pegou? Então é por aí, tá ok? Dava para matar essa questão só no olho, galera. Dava para matar só no olho. O que acontece é que na hora da prova a gente fica nervoso, tá certo? Ou não se preparou, que é o que a gente tá tentando evitar,
aqui, chegar na prova despreparado, a gente quer chegar na prova com a faca no dente, com sangue no olho e com a base necessária para resolver. É o que a gente quer. Então, o resultado é que dava para tirar essa questão no olho, tá certo? Se você tiver com a preparação adequada, e eu vou fazer o jabá. Eu vou fazer o jabá. Pessoal, se você fizer assistir essas 11 aulas aqui, só vou dar uma pausa aqui que o pessoal tá para derrubar o portão ali. Eu vou ver o que tá acontecendo. Eu não vou dar pausa não, porque se eu parar aqui, vão ficar 2 vídeos, vai ficar batendo lá mesmo, sinto muito. Bora pro jogo. Pessoal, se você fizer essas 11 aulas aqui, você consegue, eu garanto para você. Você prestar atenção e mais, garantir eu não vou garantir não, mas e resolver mais questões, entendeu? Você vai conseguir olhar para uma questão dessa aqui e dizer o gabarito dela, tá ok? Vamos para 40. Uma das mais importantes ferramentas para análise estrutural consiste no método dos deslocamentos, no qual se resolve um sistema matricial de equações do tipo F é igual a K vezes X. A matriz K, chamada de matriz de rigidez, é constituída genericamente de forças associadas a deslocamentos unitários. Pessoal, qual é o nome da matriz? Matriz de rigidez. Qual é o nome da matriz? Matriz de rigidez. Tá ok? A rigidez, pessoal... O vizinho foi embora. Quem estava batendo aí na porta foi embora. Anyways. O que acontece, pessoal? Matriz de rigidez. Olha só. Vai vendo. Representa o esforço na direção I provocado por um deslocamento S. Então, pessoal, o que a matriz K representa? Vai haver uma força, tá ok? Essa força, ela vem de onde? Ela vem do deslocamento. Uma deformação causa ou não causa uma força? Fala comigo. Fale comigo. Uma deformação, ela está associada a uma força. Uma deformação de origem térmica, por exemplo. Vai gerar tensões, vai gerar forças também. Vai gerar força. Então a matriz de rigidez, ela vai representar forças que são provocadas por um deslocamento, tá ok? Gabarito letra D. Forças associadas a deslocamentos unitários é uma matriz de rigidez. A matriz de rigidez representa forças associadas a deslocamentos unitários. O que mais que fundamenta isso? Vou mostrar para você. Isso aqui é um artigo, tá? Responsável, a equação 1, ela diz que a força provocada em um nó é igual à rigidez dos membros, a rigidez do membro vezes o deslocamento sofrido pelo nó, mais, caso tenha, alguma ação inicial pré-calculada. Então, pessoal, o que é essa fórmula aqui? Atenção, hein? A gente está falando de análise estrutural. Isso aqui é análise estrutural computacional, é coisa pesada. Vai vendo. O que essa equação quer dizer? F é igual a K vezes X. Aqui a gente tem uma equação equivalente. Só que em lugar de F eu tenho Q e em lugar de D, em lugar de X, para falar de deslocamento, eu tenho D. Mais esse Q0 aqui. Quem é o Q0? O Q0 é uma carga inicial pré-calculada, que não consta lá. Mas o que acontece, pessoal? Essa equação é o método da rigidez, ok? Ou o método dos deslocamentos. Como é que pode ser também chamado o método da rigidez? Pode ser também chamado de método dos deslocamentos, ok? Então vamos lá. O K, ele fala de forças associadas a deslocamentos unitários. Procede, a gente vai checar. Ela diz que a força provocada em um nó é igual à rigidez do membro. Força é igual a rigidez do membro vezes o deslocamento sofrido pelo nó. Tá certo? E o que são isso? São vetores e matrizes que são introduzidas ao método e feitas operações matriciais. Teremos um sistema linear de grande dimensão, que para ser solucionado foi utilizado o software MATLAB.
Então, pessoal, é justamente o que a banca está dizendo aqui, presta atenção. Método dos deslocamentos, no qual se resolve um sistema matricial. Método da rigidez, que é o mesmo método dos deslocamentos, no qual se resolve o quê? Um sistema com vetores e matrizes e operações matriciais. Além disso, aqui são essas operações matriciais aí que se fala. Além disso, eu tenho mais para mostrar para você, hein? Eu tenho mais para mostrar para você. Matriz de rigidez. Olha só. O elemento K e J da matriz de rigidez. Pessoal, eu fechei, mas não poderia ter fechado. Deixa eu reabrir. Olha só. Uma matriz, como é que eu identifico os elementos dentro de uma matriz? É pela posição da linha e da coluna. Pela posição da linha e da coluna. A posição da linha e da coluna, eles podem ser representados genericamente pelo I e pelo J, tá certo? O elemento K e J, ou seja, está na linha I e está na linha J da matriz de rigidez, ou seja, um elemento que pertence à matriz K de rigidez, representa o esforço, representa o quê? Representa esforço, provocado por quê? Por um deslocamento. Então a gente, espera. Então nós podemos falar de uma força que está associada a um deslocamento? A gente pode sim, mas espera, força associada ao deslocamento? Força associada ao deslocamento é a alternativa D, é ou não é? É a alternativa D. Pessoal, a gente respondeu a prova aí de Itarema, tá ok? No Ceará. Deixa eu mostrar Itarema, pessoal, lugar lindo. Itarema, Ceará. Dá vontade de criar uma máquina do tempo, voltar e fazer o concurso de lá. Olha esse lugar, galera. Meu Deus do céu. Eu vou fazer uma máquina do tempo e voltar lá para fazer o concurso. Tem uma passarela lá que é o córrego da água. É isso aqui, ó. É o córrego da volta. Olha essa água cristalina, pessoal. Olha isso. Olha isso. Isso aqui eu não quero ver, não. O que que acontece? É um lugar muito bonito. É um lugar muito bonito. E o IDIB aplicou essa prova lá. A gente poderia ter ido lá fazer, né? E morar naquele lugar de praia bonito. Mas a gente vai morar em Xinglora. Bora mandar ver, galera. O que que acontece? Vamos para a análise. Foi uma aula maravilha hoje, tá certo? O que que eu tenho a dizer dessa prova, galera? Vou falar para vocês aqui agora. Uma prova com a cara do IDIB, tá certo? Pediu norma de esgoto, pediu norma de água fria, pediu norma 12655, que é o procedimento, controle lá do concreto, tá certo? Pediu NR18, o que mais que pediu? Eu tenho um print aqui abaixo de tudo que ela pediu. Pediu desenho técnico, pediu cimento Portland, pediu cimento Portland de novo, estruturas de concreto. A 6118 é uma constante, a 6118 não deixa de cair, tá certo? Instalações prediais de água fria, 5410 a gente precisa ir com a 5410 no bolso para essa prova, tá bem? O que mais que eu tenho a dizer? Pediu muita norma, eu gostei da prova, tá, galera? Assim, no sentido de... é uma prova, tá com cara de prova para engenheiro civil. A prova de Colinas, por exemplo, eu aconselho, volta lá no meu vídeo da prova de Colinas e olha aquela prova. Você vai fazer aquela prova e você faz a prova pensando assim: eu estou fazendo prova para engenheiro eletricista? Não, trocaram a minha prova. Essa prova aqui, eu estou na sala errada, me deram a prova do cargo errada. E você olha lá no início, engenheiro civil. Então, assim, é uma prova que não estava com muita cara de engenheiro civil. Mas essa aqui tá uma prova bonita, tá bem? Tá uma prova com cara de prova para engenheiro civil. E não caiu norma de madeira, né? IDIB gosta de pedir norma de madeira, não caiu. Análise geral. Pessoal, muitas das questões que nós resolvemos, o que que acontece? Essa prova de Itarema, ela foi aplicada em 2018. E muitas questões... E o que que acontece? O IDIB repetiu questão. Tá certo? O IDIB pegou muitas das questões lá das provas de Itarema, lá da prova de Itarema, e colocou na prova de Colinas, colocou na prova de Araguaína, colocou na prova de Goiânia, no Pernambuco, que a gente respondeu também, foi em 2020 aqui agora. Então, assim, o IDIB, ele tá repetindo questão, tá ok? Eu não sei se
em cima da hora demitiram o engenheiro civil que faz as questões de civil e eles tiveram que repescar umas questões, porque não tinha quem elaborasse, mas repetiram questões. Eles podem repetir questão em Xinguara? Podem repetir. E se repetirem, o que a gente vai fazer? A gente vai matar. E vai matar por quê? Porque já resolvemos todas as provas que conseguimos pôr as mãos. A gente resolveu e tá aí no canal. Ok? Padrões. Eu não tenho nada a comentar sobre os padrões, tá? É só que cai muita norma mesmo. E é isso aí que eu disse até agora. Pessoal, sobre repetir questão. Deixa eu fazer um comentário breve aqui sobre a repetição de questões. Pode ser uma forma da banca recompensar, ok? Talvez eles intencionalmente eles decidam repetir questões. Sabe o que é que a banca do IDIB pode estar pensando agora? Cara, eu vou remunerar, eu vou recompensar aquele candidato que se deu ao trabalho de ir atrás das minhas provas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camaradagem com ele. Com esse candidato que foi atrás, que buscou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma questão igualzinha. Sabe para quê? Para honrar ele e o esforço dele. Então, galera, olha esse raciocínio, vai vendo, usa isso como motivação, como gás para você. E a banca pode muito bem pensar isso, tá certo? Dicas: estude normas, tá ok? Resolva provas do IDIB, prova do IDIB, prova do IDIB, prova do IDIB. Assista os vídeos anteriores do meu canal. Eu resolvo, hoje eu tô com um gás diferente, para honra e glória de Deus, eu tô conseguindo gravar a aula mais animada, consegui manter o pico eu consegui manter uma energia legal durante o vídeo. Tem um vídeo ou outro que eu tô com mais sono, que eu tô mais nervoso, que eu tô mais com raiva, tá certo? Mas eu resolvo, independentemente do humor, o vídeo tá aí. Assistam, tá? Vai colocar você adiante de inúmeros outros candidatos, eu digo isso pra você. Comentário: treino difícil, jogo fácil. Pegar pesado agora para estar leve na prova. Galera, se você respondeu trocentas questões sobre a 5410, você abusou de saber que tem que ter 2 tomadas sobre a pia da cozinha. Você abusou de saber que não é obrigatória a tomada estar na varanda. Você abusou de saber que o cobrimento ele é importante para não corroer a armadura. Se você exaustivamente bateu nessa tecla, chegar na prova, galera, você vai olhar para a questão e vai rir. Você tá entendendo? Você vai olhar para a questão e vai dar risada. O fiscal vai querer te tirar da sala porque vai achar que você tá de brincadeira. Aí você vai dar um bilhetinho para ele, igual aqueles do Coringa, sabe? Você vai falar: não, eu tenho... Você vai falar: não, eu tenho um problema que eu não consigo parar de rir. Você leva um bilhetinho daquele no bolso e entrega pro fiscal. Tá ok? Porque, galera, você vai matar a questão. Você tá entendendo? Então, assim, treina difícil, bota pra quebrar, galera. Chega lá, chegar na hora da prova vai ser suave, tá ok? Lista de normas cobradas em Itarema. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó, elétrica, água fria, esgoto, projeto de estruturas, não tem como não cair, tá? E é isso aí. O que mais? Galera, se o conteúdo foi relevante, eu gostei demais dessa aula, tá? Espero que vocês também. Eu tô sentindo que eu tô ficando mais próximo de vocês, mesmo que haja possibilidade de ninguém tá me assistindo agora. Mas eu tô sentindo que eu tô mais próximo de vocês. Foi uma aula legal hoje. Deus abençoe, tá? A gente vai para essa prova, vai dar o nosso melhor. E se for da vontade de Deus, tá? A gente vai estar lá em Xinguara daqui a pouco, se for da vontade de Deus, como engenheiro, né? Essa é a minha vontade, tem sido o meu sonho no momento. E se você está me assistindo, eu creio que seja o seu também. Então, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu. Quando o vídeo sair, você vai receber uma notificação aí, vai vir e a gente vai se divertir junto, resolver questão junto aí e botar para quebrar, tá ok? Segue lá o @civilengenheiro e @feitosa Thales, tá? Valeu, galera, abraços, tamo junto e bora pra frente.